Quantas vezes oramos a Deus e esperamos por sua resposta? Aos nossos olhos parece que ela demora para vir ou até nunca vem. No vídeo passado refletimos sobre esse assunto, está gravado em vídeo e disponível com o número 115, tanto no Facebook de ICB de São João, como no canal do YouTube MD Caminhando. MD significa Ministério do Discipulado. Nós temos ênfase em discipulado porque cremos que tudo aquilo que aprendemos temos que compartilhar com outras pessoas. Eu, Augusto, preciso ser discípulo de alguém e preciso estar sempre discipulando outra ou outras pessoas, passar adiante aquilo que Deus tem mostrado para mim, aquilo que eu tenho aprendido com outras pessoas, em leituras, nos meus devocionais. Isso é um processo, por isso MD Caminhando, fazendo discípulos ao longo da nossa caminhada de fé. Algumas pessoas podem se perguntar por que não aprofundo mais minhas reflexões por aqui, nesse canal. Uma é pelo tempo que isso demanda. Cada reflexão demanda de muito tempo de estudo, reflexão, meditação, até que esteja pronta. Outra questão é que tenho compartilhado assuntos bem recentes, fresquinhos para mim, e que me chamam a atenção em meus devocionais de vida diários. Tem a ver com aquilo que eu estou lendo nos últimos dias. Tenho escrito para pessoas que costumeiramente não se dedicam a aprofundar-se no assunto. Não escrevo para teólogos ou estudiosos minuciosos das Escrituras. Se você é um desses, paciência, pode nos acompanhar, você vai aprender alguma coisa, mas eu não tenho o objetivo de ser muito profundo nesse aspecto. Há outras pessoas, há outros estudiosos, há outras pessoas que buscam essa profundidade. Eu em especial, tenho buscado esse relacionamento com o Senhor, esse andar, esse caminhar com o Senhor diariamente. E é isso que eu tenho compartilhado por aqui. E eu tenho também interesse de auxiliar as pessoas a caminharem na fé cristã, a colocarem em prática isso que têm aprendido. E às vezes, quando nos aprofundamos demais, divagamos muito na teoria, temos dificuldades em colocar em prática. Então, são algumas razões do porquê não me aprofundar muito nesse momento, em cada um dos assuntos. Vamos ao assunto de hoje, então, o texto bíblico também para hoje. O tema: Ana abre seu coração para Deus. Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então fez um voto: Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reserva a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. 1 Samuel 1, 9 a 11, na tradução A Mensagem. Ana era casada com Eucana. Seu marido, então Eucana, tinha mais de uma mulher, e essa outra mulher se chamava Penina. Esta tinha filhos com Eucana, e sempre que podia, ela irritava Ana, procurava irritar ela porque ela não podia ter filhos. Ana era estéril. Naquela época, uma mulher sem filhos era como se fosse de segunda categoria, de segunda classe, ou seja, era desprezada pelas outras mulheres e pela sociedade em geral. Parece que hoje algumas pessoas ainda gostam de fazer isso.
se acharem mais porque têm filhos. Será que é assim para Deus? Eucana amava Ana e tratava bem dela, tanto que chegou a perguntar do porquê da tristeza de Ana, pois ele não seria melhor do que 10 filhos? Veja bem, Eucana brincava ou comentava com ela que ele poderia ser melhor do que 10 filhos. Então ele queria de alguma forma confortar Ana, mas não conseguia. Nós homens temos essa dificuldade em entender as mulheres. Nós só as auxiliamos no fato de produzir, prover, zelar, proteger, entre outros, os filhos, né? E também a nossa esposa. Contudo, nós não carregamos em nosso ventre um filho que está por vir e que produz uma avalanche de hormônios, esse filho que está vindo, e um misto de sentimentos e emoções nessa função tão especial das mulheres serem mães. Nós homens não temos esse prazer, esse privilégio. Isso Deus reservou para as mulheres. Deus, o Criador, caprichou nos detalhes e fez da mulher algo tão complexo e espetacular que nós homens temos dificuldades de entender. Eucana não fugiu à regra. O relato bíblico diz que ele a amava, e isso fica explícito no decorrer do texto, pela forma que ele apoiava Ana. Essa é mais uma característica importantíssima para nós homens, amarmos e apoiarmos a nossa esposa, mesmo que nem sempre as entendemos. Ana era uma mulher aflita, desconsolada, agoniada, infeliz pelo fato de não ter filhos e ser provocada por sua rival, Penina. Ela foi ao santuário e buscou a Deus em oração. Orava com o coração. Ela movimentava os lábios, mas não saía som algum de sua boca. Deve ter expressado sua dor com tanta convicção e reverência que chamou a atenção de Eli, o sacerdote. Este se aproxima dela e, como não houve som saindo de seus lábios, a condenou. Até quando vai continuar a beber? Pergunta ele. Infelizmente, é isso que os representantes das instituições religiosas mais sabem fazer. Infelizmente, eu sou representante de uma instituição religiosa. Talvez você que me ouve também. E nós temos uma quedinha, uma tendência a condenar, a julgar as outras pessoas. Olha, você tem o seu pensamento sobre isso também, e não vou me aprofundar muito sobre isso, mas nós temos que perceber, às vezes nós mais julgamos do que ajudamos. Então vamos ao texto. Infelizmente, é isso que os representantes das instituições religiosas mais sabem fazer: olhar por cima, com poucos detalhes, e já dar uma sentença, uma exortação, um julgamento. Ela já era julgada pela sua rival e por outras pessoas. E agora o sacerdote, aquele que estava ali para representar a Deus, a estava julgando. E isso continua a se repetir. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas criticam, julgam os erros ou a vida das outras pessoas. Essa atitude de julgar só afasta. Isso acontece mesmo através do pastor e demais membros da igreja. Normalmente por aqueles que acham que estão certos e os outros errados. Precisamos reconhecer nossas fraquezas, nossa humanidade. E quando errarmos, reconhecermos, pedirmos perdão a Deus e perdão também à pessoa que nós ofendemos. Jesus não criticava. Ele sempre aceitou a pessoa como era, a abençoava e a enviava com a frase: vá e não peques mais. Com isso ele aproximava as pessoas do perdão, do amor, do caminho e do reino de Deus. Precisamos nos esforçar para sermos mais e mais imitadores de Cristo Jesus,
Veja, os representantes das instituições julgam e condenam. Aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus, a Igreja viva, sabem amar, aceitar e auxiliam a pessoa na caminhada de fé. A qual grupo nós representamos, afinal? Tenho consciência e tento me corrigir. Já julguei muitas pessoas nessa minha vida. Me arrependo disso e louvo a Deus pelas mudanças que Ele tem feito em minha vida. Tenho buscado viver um estilo de vida em imitação a Cristo. Ana se defendeu e falou que ela não estava bêbada, mas muito triste, e que viera ali para abrir seu coração a Deus. Aonde nós temos ido para abrir nosso coração? Muitos procuram ajuda em diversas áreas e em Deus, e se tornam pessoas frustradas, porque não encontram ajuda. Ana buscou somente em Deus, esperou a resposta dele. Temos uma boa reflexão no vídeo 115 sobre isso. Seu contato com o sacerdote foi mais de confirmar e desabafar, colocar para fora. Precisamos disso. O sacerdote reconheceu seu erro e finalizou sua conversa abençoando Ana. Esse é o nosso papel de representantes de Deus, embaixadores de Cristo Jesus. Abençoar as pessoas. Não julgar, não amaldiçoar, abençoar. Interceder junto ao Pai e clamar que Ele haja na vida das pessoas. O poder vem direto de Deus, não através das pessoas, mas de Deus. Ele conhece nossas necessidades, mas espera que abramos nosso coração a Ele. Ana volta para casa radiante, pois havia aberto seu coração a Deus, e compartilhou sua dor, sua aflição com o sacerdote. Não ficou ressentida ou magoada com ele, pois o sacerdote é apenas um homem, um representante de Deus. Quem realmente poderia resolver o problema era o próprio Deus. E assim é ainda hoje. Nós, pastores, às vezes somos um tropeço na vida das pessoas. Busque o seu pastor, o seu líder espiritual, mas principalmente busque a Deus. Se o seu líder espiritual não está lhe ajudando na caminhada de fé, ore por ele. Ore, interceda por ele, para que Deus possa mudar o coração do seu líder espiritual. Você precisa caminhar com líderes, com pessoas que o auxiliem nessa caminhada. Quando abrimos nosso coração a Deus e compartilhamos com alguém de nossa confiança, isso nos alivia e nos anima, renova nossas forças e nos dá ânimo para continuar. Não ande sozinho. Somos humanos, precisamos uns dos outros, mas sem condenação. Nossa fé, nossa esperança, nossa força, nossa coragem, nosso ânimo, tudo vem de Deus. De um relacionamento íntimo e profundo com Ele. No tempo de Ana, isso era feito a partir do santuário ou templo. Em nosso tempo, a partir de Jesus, que está em nós. E nos reunimos com outros irmãos para celebrar a Deus, para ter comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. Isso também é fundamental para quem está bem com Deus. Quem está bem com Deus sabe da importância de celebrar ao Senhor, da comunhão com outros irmãos. Precisamos fazer como Ana, buscar diretamente em Deus. Ela abriu seu coração a Deus. Naquele tempo, o sacerdote intercedia pelas pessoas. Em nosso tempo, após a morte e a ressurreição de Jesus, Ele, Jesus, é o único mediador entre nós, humanos, e Deus, ou entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,15. Não precisamos ir ao monte, não precisamos ir a um local especial. Deus está conosco, ao nosso lado e em nós, onde estivermos. Através de Jesus temos acesso direto ao Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai.
Há muitas mães que sofrem em silêncio, caladas, amarguradas, oprimidas, angustiadas, infelizes, deprimidas e desconsoladas. Abra seu coração a Deus, através de Jesus. A situação vai mudar no tempo de Deus. Ele vai te responder. Busque compartilhar sua vida com alguém de sua confiança. Tenha um discipulador e seja um discipulador na vida de outra pessoa. Ana teve Samuel e mais 5 filhos. Isso nós vemos em 1 Samuel 2:21. Deus a abençoou grandemente pelo fato de ter buscado a Ele, ter confiado nele de todo o seu coração. Ela chorou, se entregou ao Deus eterno. Ela clamou, abriu seu coração. Você tem aberto seu coração a Deus, querida mãe, querido ouvinte? Tens contado a Deus tudo o que tens passado? Confie nele. No tempo certo, ele vai te responder. O coração de Ana, aliás, a oração de Ana, serve de exemplo para nós hoje. É a oração do coração. Ela foi ao santuário e abriu seu coração a Deus. Precisamos aprender a confiar de todo o nosso coração em Deus. Não duvidar, mas esperar no seu agir, no seu tempo. Temos aberto o nosso coração a Deus? Ana fez em meio a lágrimas e choro. E se comprometeu, fez um voto ao Senhor. Ela foi atendida e muito abençoada. Isso faz sentido para você? Você tem aberto seu coração a Deus? Tem chorado aos pés do Senhor? Tem se comprometido com Ele, com seu reino? Deus tem um olhar todo especial com mães que se relacionam com Ele a cada dia. Ele a convida a ser amiga dele. Você o aceita como seu amigo? Oração. Pai, a oração de coração de Ana serve de exemplo tanto para nós homens como para as mulheres. Olhe com carinho a todas as mães que te reverenciam, te amam e temem a ti. Atente às mães aflitas, angustiadas e desanimadas. Mostra a elas o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. Que elas consigam ver em ti o sentido para a sua vida, a resposta para todos os seus problemas. Em Cristo Jesus. Amém. Deus tem preferidos? Pergunta um aprendiz de Jesus ao seu discipulador. Não, diz o discipulador, mas tem amigos íntimos. Os amigos íntimos de Jesus abrem seu coração para Deus e aprendem a orar com o coração, seguindo o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Reflita sobre isso nessa semana, querido, para que você possa decidir como que está a sua caminhada. Você tem aberto seu coração para Deus? A sua oração é uma oração de coração? Essa é a nossa reflexão para essa semana. Deus o abençoe e o conduza pelo caminho eterno e na reflexão, na meditação da sua palavra. Amém.